Bom, vamos começar. Dirigir durante um desastre ambiental é, de longe, uma das situações mais perigosas que um motorista pode enfrentar. Nós já vimos aquelas imagens nos noticiários, não é? Estradas completamente submersas, carros sendo arrastados pela força da água e equipes de resgate trabalhando até a exaustão. Mas aí sempre fica aquela grande pergunta no ar. Por quê? Mesmo diante de um perigo tão óbvio e com sinais de alerta ali na cara, tantos motoristas tomam a decisão super arriscada de seguir em frente em vez de simplesmente dar a meia volta? Hoje, a gente vai explorar exatamente isso. Vamos entender a fundo a ciência por trás do comportamento humano ao volante durante inundações. Nosso objetivo aqui é manter um tom acadêmico, respeitoso e equilibrado para entender como uma comunicação mais eficaz pode literalmente salvar vidas. Para guiar a nossa análise, nós vamos mergulhar no material incrivelmente detalhado. Trata-se de um artigo científico chamado Communicating Safety: The Impact of Warning Signs and Messages on Reducing Risky Driving in Flood Conditions. Este estudo foi conduzido pelos pesquisadores Carrie K. Stevens, Mir Habi e Matthew S. McClone, lá da Universidade do Texas em Austin, e foi publicado na revista International Journal of Disaster Risk Reduction no ano de 2026. É um documento que traz uma visão super rigorosa sobre como o ser humano reage em um desastre ambiental. E aproveitando, convido quem nos acompanha a seguir o canal, curtir este conteúdo e compartilhar com outras pessoas. Afinal, espalhar informações de segurança baseadas em ciência é uma forma fantástica de proteger as nossas comunidades. E o nosso roteiro de hoje é bem direto. Tópico 1. O contexto do estudo. 2. Fatores sociais e demográficos. 3. O peso da experiência prévia. 4. A psicologia do risco. 5. O papel das placas de aviso. E, por fim, o tópico 6. Relevância e lições finais. Vamos em frente. Tópico 1. O estudo e seu contexto. Mortes dentro de veículos durante um desastre ambiental, infelizmente, acontecem o tempo todo. Mas olha que interessante. A literatura acadêmica aponta que elas estão entre as consequências mais fáceis de serem evitadas. A abordagem que os pesquisadores lá da Universidade do Texas adotaram para investigar isso foi fascinante. Eles analisaram rigorosamente uma amostra de mais de 1.000 moradores do Texas, nos Estados Unidos, que é uma região bem conhecida por ter taxas altíssimas de fatalidades em inundações. O grande objetivo não era só ver quem dirige por águas perigosas, mas mapear os fatores bem específicos que influenciam aquele exato momento da decisão. Sabe, o que faz com que o motorista decida dar meia volta enquanto o outro pisa no acelerador rumo ao perigo. Eles avaliaram tudo, desde a exposição a mensagens de risco até variáveis demográficas e emocionais. Tópico 2. Fatores sociais e demográficos. E os dados ilustram de forma bem clara o impacto da idade. O estudo descobriu que adultos mais velhos, e especificamente a galera com 55 anos ou mais, têm 3 vezes mais chances de dar meia volta ao encontrar uma placa de aviso do que os jovens adultos ali na faixa dos 18 aos 35 anos. 3 vezes! Os pesquisadores apontam que as vítimas de afogamentos em veículos são predominantemente jovens. Isso sugere fortemente que os motoristas mais novos tendem a subestimar os riscos ou então confiam demais na própria habilidade e na capacidade do carro de atravessar a correnteza. Outro ponto é que o gênero também é um fator de previsão bem forte. O artigo revela que motoristas homens têm uma probabilidade significativamente menor de recuar em comparação com as motoristas mulheres. Historicamente, os dados das pesquisas indicam que a maioria das vítimas desses cenários é do sexo masculino. Isso acaba refletindo um comportamento de propensão ao risco que já é muito bem documentado em outros contextos de trânsito. Os homens muitas vezes apresentam o que os pesquisadores chamam de comportamentos ativamente deliberados, ou seja, eles escolhem voluntariamente interagir com a água da enchente por puro excesso de confiança. Tópico 3. O peso da experiência prévia. Agora, prestem muita atenção neste número. Pessoas que já passaram por alguma experiência prévia com inundações têm 5 vezes mais chances de dar meia volta do que aquelas sem essa experiência. 5 vezes. Esse foi o preditor mais forte de todos que eles encontraram na pesquisa. A experiência vivida funciona como um momento de aprendizado vital. Quem já viu a força da água de perto tem uma consciência de risco absurdamente mais aguçada. Essa pessoa não precisa tentar adivinhar se a água é perigosa. Ela já sabe que é. Tópico 4. A psicologia do risco. Mas aí vem a dúvida. Como a mente humana processa o perigo imediato de um desastre ambiental quando a pessoa não tem nenhuma experiência prévia? A percepção de risco tem várias camadas, e o artigo separa essas camadas em probabilidade, gravidade e afeto.
E o que o estudo descobriu vira o senso comum de cabeça para baixo. Calcular mentalmente a probabilidade matemática de um desastre ou avaliar de forma racional a gravidade da situação não altera tanto as decisões dos motoristas. O que realmente engatilha comportamento seguro é a dimensão emocional, o afeto. Indivíduos que relataram reações emocionais mais fortes, tipo o medo real e a ansiedade ao ver uma enchente, foram cerca de 25% mais propensos a virar o carro. Em resumo, a emoção motivação preventiva muito mais do que a lógica fria e calculista. Tópico 5. O papel das placas de aviso. Então vamos falar sobre as placas de rua, que são ferramentas vitais de comunicação. Nos Estados Unidos, existe uma placa amarela clássica em formato de losango que diz Turn around, don't drown, que traduzindo seria algo como dê meia volta, não morra afogado. A pesquisa demonstrou que a exposição passada a este tipo de mensagem é fundamental. Motoristas que já tinham visto essa placa antes se mostraram quase 2 vezes mais propensos a dar meia volta ao encontrar um sinal de alerta de enchente, em comparação com aqueles que nunca tinham visto. O simples fato de ter tido contato prévio com a placa ajuda a reforçar a tomada de decisão segura em um momento de extremo estresse. Um outro exemplo bem prático é a placa alertando para Low Water Crossing, que é um cruzamento com baixo nível de água. O estudo destacou que não adianta só colocar a placa lá na estrada. A compreensão e a familiaridade com o significado dela são fundamentais. Sabe por quê? Porque alguns motoristas interpretam essa placa de forma totalmente equivocada e perigosa. Eles acham que baixo nível de água significa que o nível está baixo o suficiente para ser seguro atravessar. Quando a comunicação visual não é compreendida direito, as consequências são graves. Por outro lado, os motoristas que entenderam corretamente a mensagem adotaram posturas muito mais defensivas. Isso nos leva à grande conclusão dos pesquisadores sobre comunicação de risco. A exposição repetida às mensagens de trânsito funciona de verdade, porque constrói uma familiaridade vital de forma muito simples. Além disso, as mensagens precisam passar a sensação de que são eficazes, já que a alta eficácia percebida promove a ação. E tem um dado maravilhoso para os gestores públicos. O estudo provou que mensagens repetidas sobre segurança em inundações não causam o que eles chamam de fadiga da mensagem. As pessoas não se cansam de ser avisadas sobre perigos mortais. Isso significa que alertas frequentes reforçam ativamente as decisões seguras, sem sobrecarregar ou irritar a população. Tópico 6. Relevância e lições finais. Esta citação captura bem a essência de todo o material. A relevância desse estudo para quem cria políticas públicas, para planejadores urbanos e para os departamentos de trânsito é absoluta. Ele prova com dados que colocar placas nas estradas funciona sim, mas também deixa muito clara a necessidade de campanhas focadas em públicos específicos, principalmente jovens e homens que não têm experiência prévia com inundações. Educar os motoristas, conectar a mensagem às emoções deles e expô-los consistentemente a avisos de segurança cria, na prática, uma barreira invisível que impede que aquele carro entre na água turbulenta. A grande questão para a gente refletir é, da próxima vez que houver um alerta pela frente, o motorista vai confiar na própria intuição ou no aviso que foi desenhado justamente para salvar a vida dele. Que essas lições tragam reflexões importantes sobre como a gente lida com a segurança no trânsito. E para finalizar, vale ressaltar que este conteúdo é uma síntese automatizada produzida com apoio de inteligência artificial baseada integralmente nos dados do artigo científico original. Muito obrigado por acompanhar nossa análise, mantenham-se seguros e prestem muita atenção aos sinais.